vamos ver lugares geométricos. Dizemos que um conjunto de pontos é um lugar geométrico quando todos os seus pontos e apenas eles têm uma certa propriedade comum. Então, vamos dar um exemplo para entender melhor. Eu vou colocar aqui um plano, vou desenhar um plano e vou dar o nome para esse plano de plano alfa. Vou colocar um ponto aqui no meio desse plano e chamar de O. E vou fazer uma distância de 4 unidades de O. Em toda a volta do ponto O, eu estou dando a distância de 4 unidades. Então, o pontinho azul da circunferência, ele tem uma propriedade comum entre eles, que é todos os pontos da circunferência estão a 4 unidades de O, e entre todos os pontos de alfa, do plano alfa, somente os pontos da circunferência estão a uma distância 4 de O. Então, a circunferência, os pontinhos azuis, é o lugar geométrico dessa circunferência. Vamos dar um outro exemplo. Vou colocar aqui um ponto A, um ponto B e vou traçar uma reta. Nessa reta, eu vou traçar uma outra reta na vertical. Então, eu estou colocando uma medida de compasso em A e a mesma medida em compasso de B. Onde o compasso cruzou, eu vou traçar uma reta e essa reta, ela tem o nome de mediatriz. Então, eu tracei a mediatriz do segmento A e B. Agora, eu vou refletir a distância de A e B na mediatriz. Percebe que cada ponto A e B que eu estou refletindo, ele tem a mesma distância dos dois lados. Vai vendo. Então, qual é o ponto comum? Todos os pontos da mediatriz são equidistantes, ou seja, têm a mesma distância de A e B. Entre todos os pontos de alfa, vamos chamar aqui esse slide de plano alfa, somente os pontos da mediatriz estão à mesma distância de A e B. Então, nesse caso, a mediatriz é o lugar geométrico do plano alfa. Agora vamos ver a equação de um lugar geométrico. A equação de um lugar geométrico do plano cartesiano é uma equação nas incógnitas x e y, cujas soluções são os pares ordenados x e y dos pontos do lugar geométrico. Vamos dar um exemplo. Dada a equação da reta y igual a 2x menos 1, determine o lugar geométrico dessa equação no plano cartesiano. Então, a gente vai fazer uma tabelinha, x e y, e para o x eu vou dar o valor de 0. Então, vou substituir, vai ficar 2 vezes 0 menos 1, menos 1. Vou dar outro valor para x, 1. 2 vezes 1 menos 1, 1. Agora, eu vou riscar aqui, fazer o plano cartesiano e localizar esses dois pontos. Para x valendo 0, y vale menos 1. Para x valendo 1, y vale 1. Faço aqui o encontro e risco essa reta verde. A reta verde é o lugar geométrico dada por essa equação, y igual a 2x menos 1. Lembrando que uma reta é formada por infinitos pontos. Então, todos os pontos dessa reta eu chamo de lugar geométrico que obedece à equação y igual a 2x menos 1. Agora, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai dar os pontos e nós vamos achar a equação. Então, obter a equação do lugar geométrico dos pontos A e B, que define uma reta no plano. Então, vamos fazer o plano cartesiano para localizar os pontos A e B.
valores para x, valores para y. Então, quando o x vale 3, o y vale 5. Sobe até a altura do 5 para y e faz o encontro marcando o ponto A. Agora, quando o x vale 7, o y vale 1. Então, subimos com o 7 até a altura do 1 para y e fazemos o encontro, marcamos o ponto B. E vamos traçar agora uma reta, ou seja, o lugar geométrico da reta verde. Eu quero a equação que define essa reta. Equação de reta y igual a ax mais b. Eu não tenho nem o a nem o b. Vou achar agora pelos pontos, começando pelo ponto A, que eu tenho x3, y5. Eu vou substituir nesse modelo de equação de reta. Y vale 5, eu vou ter 5 igual a vezes 3 mais b, só arrumando 3a mais b igual a 5. Vou fazer a mesma coisa com o ponto B. Onde está escrito x, eu vou trocar por 7. Onde está escrito y, eu vou trocar por 1 no formato da equação de reta. Então, vai ficar 1 igual a vezes 7 mais b, só arrumando 7a mais b igual a 1. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Eu tenho um sistema de equação. Vou copiar a primeira equação e multiplicar a segunda equação por menos 1 para sumir com uma incógnita. Então, eu vou ficar com menos 7a menos b igual a menos 1. Somando os termos semelhantes, eu tenho aqui b menos b, 0. Agora, eu somo a coluna do A. Menos 7 mais 3, menos 4a, 5 menos 1, 4. Então, A é igual a 4 dividido por menos 4, A é igual a menos 1. Escolho uma equação, peguei a primeira, e onde está escrito A, eu vou trocar por menos 1 para poder achar o B. 3 vezes menos 1, menos 3, mais B igual a 5. Trocando de lado o menos 3, eu tenho B igual a 5 mais 3, já achei o valor do B. B é igual a 8. Então, agora eu tenho A e tenho B. Então, eu vou pegar o modelo da equação da reta e substituir os valores de A e B, que é menos 1 e 8. Então, eu vou ter y igual menos x mais 8. Essa é a equação que gerou a reta A e B. Dados os pontos A e B, obter a equação da reta T, mediatriz de AB. Então, vamos fazer a localização do ponto A e do ponto B. Só que eu não quero a equação dessa reta, eu quero da mediatriz da reta que constitui os pontos A e B. Então, 3 e 5, eu tenho o ponto A. O B, 7 para x, 1 para y, sobe na altura do 1, faz o encontro e marco aqui o ponto B, tendo essa reta AB. Vamos traçar a reta AB em verde. A mediatriz é a reta que forma um ângulo de 90 graus com a reta AB. É uma reta perpendicular a AB. Essa reta, ela tem que ter os pontos equidistantes de A e B. Então, todos os pontos dessa reta têm que ter a mesma distância, ou seja, se eu colocar aqui um ponto P, a distância de AP tem que ser igual à distância de BP. Dando sequência ao exercício, eu tenho então que distância de AP tem que ser igual à distância de BP. Eu tenho a fórmula para achar a distância entre dois pontos e temos também uma aula exclusiva disso.
Então, pegando a fórmula, eu vou ter raiz quadrada de xa, que é 3, menos o xp, que eu não tenho valor, elevado ao quadrado, mais 5, que é o y do A, menos yp elevado ao quadrado. Da mesma forma, do outro lado da igualdade, eu substituo os pontos xb e yb. Tenho aqui uma igualdade com raiz quadrada dos dois lados, então eu posso cancelar a raiz. Vamos fazer agora 3 menos x ao quadrado é o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro termo, 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6x, mais o quadrado do segundo. O mesmo nós vamos usar para 5 menos y ao quadrado, que fica 25 menos 10y mais y ao quadrado. O mesmo produto notável nós vamos usar para 7 menos x, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E por último, o 1 menos y ao quadrado também é o quadrado da diferença, vou usar a mesma maneira de fazer. Então, agora aqui eu tenho uma igualdade com termos semelhantes. Vamos juntar os termos semelhantes. X ao quadrado menos x ao quadrado, porque está cada um de um lado da igualdade, é 0, então sumiu. O mesmo para o y ao quadrado menos y ao quadrado, cada um de um lado da igualdade, 0. Muito bem, eu vou pegar agora os termos que tem y. No primeiro membro, eu tenho menos 10y, e no segundo membro, eu tenho menos 2y. Passando menos 2y para o primeiro membro, eu fico com mais 2y. Agora, eu vou pegar os termos que tem x. Eu tenho no segundo membro, menos 14x. Então, copiei aqui na linha de baixo. E tenho no primeiro membro, menos 6x. Ele vai trocar de lado, portanto, vai trocar o sinal. Vai ficar mais 6x. E agora eu vou juntar os termos que não tem letra, que é o 9 mais 25 no primeiro membro, trocando de lado fica menos 34. E o 49 mais 1, 50, que já está no segundo membro, continua, então permanece o sinal positivo. Juntando, menos 10 mais 2, menos 8y. Menos 14 mais 6, menos 8. Menos 34 mais 50, mais 16. Essa equação dá para dividir toda por menos 8. Então, eu vou ter y igual a x menos 2. Essa é a equação da reta T mediatriz dos pontos A e B. Obtenha a equação do lugar geométrico dos pontos do plano que representam o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo do x. Então, eu quero saber qual a equação que representa todos os pontos que estão localizados em cima da linha do x. Vamos traçar a linha do y, só para ter uma visão melhor. O y é a ordenada. Então, qual é a equação que localiza todos os pontos em cima da linha do x? Para qualquer valor de x, o y tem que ser 0. Essa é a equação do lugar geométrico dos pontos que representa o eixo da abscissa. Agora, eu quero a equação do lugar geométrico dos pontos do plano que representam o eixo das ordenadas. Então, nós vimos os valores que representam o eixo do x é a abscissa, então todos os y tem que ser 0. E agora eu quero saber qual é a equação que representa os pontos que estão localizados em cima do eixo das ordenadas, ou seja, em cima do eixo do y. Então, para qualquer valor de y,
o que precisa acontecer com o x? X deve ser igual a zero. Essa é a equação que representa o lugar geométrico dos pontos que estão em cima do eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas. Mais um. Eu quero a equação que representa a bissetriz dos quadrantes ímpares. O que é bissetriz? Bissetriz é um segmento que divide o ângulo ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Então, vamos colocar aqui o eixo do x, vamos colocar o eixo do y, que é a bissetriz, que é a abscissa e a ordenada. Lembrando os quadrantes que rodam no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quando eu passo esse traço rosa, eu estou traçando a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, ela está no primeiro e no terceiro quadrante. Então, qual é a condição para que os pontos fiquem nessa reta rosa? Para que todos os pontos sejam localizados nessa reta rosa. Qual é a condição? Olha lá. X positivo, Y positivo. Agora, no terceiro quadrante, X negativo e Y negativo. Qualquer valor que eu for localizar no terceiro quadrante, o X vai ser negativo e o Y vai ser negativo também. Então, a condição para que todos os pontos estejam nessa reta rosa, eles têm que ter coordenadas iguais, ou seja, o y tem que ser igual ao x. Essa é a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares. Agora, a bissetriz dos quadrantes pares. Lembrando, né, segmento que divide o ângulo ao meio. Então, vamos colocar o eixo do x, vamos colocar o eixo do y. E agora, a gente quer uma reta que corta o ângulo ao meio do segundo e do quarto quadrantes, que são os quadrantes ímpares. Então, a reta rosa agora corta o segundo e o quarto quadrante. Essa reta rosa é a bissetriz dos quadrantes pares. Então, vamos analisar os valores de x e y. X negativo, y positivo para o segundo quadrante. Qualquer valor que eu pegar de x no segundo quadrante vai ser negativo e refletindo o y no segundo quadrante vai ser positivo. Agora, vamos analisar do quarto quadrante. Quando o x é positivo, o que acontece com o y para ser localizado o ponto no quarto quadrante? O y é negativo. X positivo, y negativo. X positivo, y negativo. Então, todos os pontos têm coordenadas opostas. Quando um é positivo, o outro é negativo. Então, a equação é y igual ao oposto de x, ou seja, menos x. Essa é a equação da bissetriz dos quadrantes pares.